Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, eu quero compartilhar aí na tela para vocês alguns vídeos do irmão Sabino, a qual eu já trouxe aqui no canal. Para quem não sabe, o pastor Sabino, ele mora no México, meus irmãos, e eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal. Mas o vídeo que eu quero compartilhar hoje com vocês é um vídeo inédito, nunca trouxe aqui no canal, e eu gostaria que você permanecesse do início ao fim desse vídeo, porque o que o Senhor mostrou a ele é algo que está prestes a acontecer, é um alerta do Senhor para esses últimos dias que estamos vivendo. E vocês, meus irmãos, que já assistiram alguns vídeos do pastor Sabino aqui no canal, sabe que ele é um homem de Deus, é um homem que tem sido usado nesses últimos dias para anunciar aquilo que o Senhor tem para falar para a sua igreja, para aqueles que estão dormindo. Então eu peço a você que não saia, e também peço de coração a todos vocês, meus irmãos, que gostam dos vídeos aqui do canal. Eu sempre faço as traduções dos vídeos aqui, dá muito trabalho, mas eu faço de coração, como eu sempre digo aqui, eu faço de coração para vocês e também para Deus, meus irmãos. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda, que você já deixasse o seu joinha aqui e também logo após assistir esse vídeo, que você compartilhasse com 3 pessoas do seu WhatsApp, porque infelizmente o YouTube não tem entregado nossos vídeos e com isso, infelizmente, não conseguimos alcançar mais vidas para Cristo. Então eu gostaria de contar com sua ajuda. Deixe o seu like e logo após assistir esse vídeo, compartilhe com 3 pessoas do seu WhatsApp, amém? Ouça com atenção, eu não quero tomar tanto tempo aqui no início desse vídeo. Ouça, meus irmãos, é tremendo a experiência que ele teve, o alerta, a mensagem de Deus para essa última hora. Ouça só. Falar nesta noite a infalível palavra de Deus sobre um tema. Um ai se aproxima da terra. Este é o tema desta noite tão maravilhosa. Um ai se aproxima da terra. Amados irmãos, em pouquíssimas ocasiões eu fiz o que vou fazer esta noite, mas tudo o que faço, faço sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar sobre, amados irmãos, de uma profecia que Deus tem confiado a um servo de Deus para ser compartilhada com o povo de Deus nestes tempos tão difíceis que estamos enfrentando, tempos que antecedem a gloriosa vinda de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus me levava. Esta profecia, o que acabamos de ler no livro de Joel, é na verdade uma profecia para um tempo futuro. Deus estava a alertar sobre o que se aproximava para o povo de Israel, caso não houvesse um arrependimento sincero e em tempo oportuno. Deus estava a convocar a nação hebraica, aleluia, para que reconhecesse sua conduta, os seus caminhos, e para que se voltasse para o Deus da glória com um sincero arrependimento. Bendito seja o Senhor, a fim de que a glória de Jeová pudesse manifestar-se novamente sobre eles. Deus fala, amados irmãos, e Ele nos convoca a todos de uma forma bem ampla e abrangente. Deus fala desde o mais jovem até o mais velho e também se dirige ao sacerdote. Você pode ler, aleluia, a profecia com atenção. O que Deus está dizendo e falando através de Joel é um chamado, uma convocação para arrepender-se e voltar-se para o Deus de Israel, para que, irmãos amados, retornemos ao caminho verdadeiro. Bendito o nome do Senhor para sempre. Deus diz, através de Joel, por isso, pois agora, diz Jeová, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com lamento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Jeová, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e também clemente, tardio para a ira, grande em misericórdia e que se arrepende do castigo. Quem sabe se ele voltará, se arrependerá e deixará uma bênção após si. Isto é, oferta e libação para Jeová, vosso Deus,
tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum, convocai uma assembleia, reuni o povo. Santifiquem a reunião, ajuntem os anciãos, congreguem as crianças e também os que amamentam. Saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu tálamo. Entre, diz ele, entre o pórtico e o altar, chorem os sacerdotes, ministros de Jeová, e exclamem: perdoa-nos, ó Jeová, ao teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações se assenhorem dela. Por quê? E ele faz uma pergunta: por que deveriam dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Amados irmãos, quero que por gentileza dediquem sua atenção nesta noite ao que irei lhes transmitir sob a direção do Espírito Santo de Deus. Qual é o tema? Eu quero que você me recorde qual é o tema principal desta mensagem que vamos abordar. Escute, estamos pensando. Um ai se aproxima da terra. Faz tocar a trombeta no meio do meu povo nestes últimos tempos, meus queridos irmãos. Amados irmãos, Deus me dizia: diga ao meu povo que se prepare. Diga ao meu povo para santificar-se. Diga ao meu povo para correr para o altar. Diga ao meu povo que não é mais tempo de orar. Diga ao meu povo que é tempo de clamar e que eles compreendam, buscando no dicionário o verdadeiro sentido de clamar no altar. Diga ao meu povo que um ai está para se abater sobre a terra. Aproxima-se um ai, um grande ai sobre o mundo inteiro e a humanidade. Diga ao meu povo naquele tempo que, aleluia, o que os vossos olhos contemplaram e o que os vossos ouvidos escutaram ao longo de 2020 e 2021, de forma alguma se comparará com o que está prestes a alcançar o planeta Terra. O número de mortos será incontável e não haverá quem consiga contar as vastas multidões que perecerão no vindouro juízo que se abaterá sobre a face da terra, tudo por causa da proliferação do pecado e da iniquidade que prevalecerá. Diga ao meu povo que se prepare e escute, igreja. Enquanto eu recebia a profecia, comecei a ter uma visão e via o globo terrestre, via o planeta Terra suspenso no ar, aguardando o que estava por vir. Eu estava recebendo uma grande visão enquanto ouvia aquela palavra, aleluia, sair do céu, e observei o planeta Terra. Amados irmãos, observei o quê? Eu era tão pequeno como se estivesse fora do planeta Terra. Eu estava contemplando o planeta Terra e vi dois personagens que me deixaram atônito. Eu olhei para os meus irmãos que estavam à minha direita. Numa extremidade do globo terrestre havia um ser gigantesco, vestido com vestes brancas e resplandecente. Bendito seja o Senhor para sempre. E no outro extremo da terra estava o anjo da morte, parado ali, bem diante dos meus olhos. Eu estava contemplando a grande visão e perguntei: meu Deus, o que é isso que os meus olhos veem? E ele me dizia repetidamente: o anjo da morte visitará o planeta Terra. E me dizia: porque a obra que comecei na terra, eu ainda não a terminei totalmente. Eu ouvi uma voz que pronunciou esta palavra, e eu escutei a voz que vinha do céu, e também daquele personagem que estava vestido de branco. Eu comecei a ver letras de ouro girando e dançando ao redor da sua cabeça, e nelas estava escrito em letras maiúsculas: Espírito Santo, Espírito Santo. Igreja do Senhor, o Espírito Santo será o único e verdadeiro consolo no dia do julgamento. O Espírito Santo será o único refúgio no dia da desesperança, no dia do lamento e no dia, aleluia, da calamidade. O Espírito Santo será o nosso único abrigo e refúgio, aleluia, para todos nós que verdadeiramente cremos na palavra do Santo de Israel. Irmão, enquanto eu contemplava a visão, eu não queria me desconcentrar do que estava vendo, estava atônito e ouvi a voz e pude compreender. Então, repentinamente comecei a discernir que a voz emergia, mas na realidade não provinha do céu.
A voz emanava daquele personagem com vestes brancas resplandecentes, e em sua mente ele expressava o Espírito Santo. Era ele quem falava, e aleluia, e eu pude entender, amados irmãos, bendito seja o Senhor, com clareza e precisão, o que o personagem falava e dizia com voz de trovão, com uma voz trovejante. E recordo que ele voltou a afirmar: a obra que comecei na terra, não a dei por terminada ainda. Diga ao meu povo que prosseguirei, diga ao meu povo que eliminarei pastores, evangelistas, profetas, mestres e apóstolos nos 5 ministérios. Cortarei pela raiz e não mais existirão. Diga ao meu povo que a obra de purificação que comecei ainda não está finalizada, pois eu comecei a fazer a limpeza do meu povo, comecei a purificar o que é meu e me pertence. Diga que continuarei cortando o ministério, diga que continuarei cortando homens como Hiram, Saquima, Labas, Sandalaia, que corromperam a lei de Deus e perverteram o direito e a justiça de um Deus santo. Vai e diga ao meu povo que eu continuarei cortando pela raiz, cortarei ministério, cortarei líderes conciliares, cortarei líderes religiosos da face da terra, e eles deixarão de existir. E ele perguntava e me dizia: sabe por que farei isso? Você sabe por que farei isso? E eu estava mudo, sem conseguir falar, assustado com o que meus ouvidos estavam escutando e com a grandiosa visão que se apresentava diante de mim. Então ele expressou esta palavra: farei isso porque profanaram o altar, farei porque corromperam o lugar santíssimo, farei porque ninguém abriu a boca diante do que eles faziam, farei porque a apostasia, Hiram, Saquima, Labas. Ele entrou no lugar santo e continua a avançar. E os pregadores, eu me perguntava: onde estão os que se vangloriam de eu os ter chamado? Onde estão esses ministros que proclamam que fui eu que os levantei? Onde estão que não consigo os ver? Onde estão que não abriram suas bocas? Onde é que estão eles que não se manifestaram contra o que os meus olhos observavam e contemplavam nesta terra? E a mansidão queima, mas vá e diga-lhes que por isso não possuíam o valor e a coragem de confrontar e refutar no pecado e de tocar a trombeta em tempo oportuno. Diga a eles que eu os cortarei da face da terra, pois eu providenciei uma nova geração que terá a valentia e o destemor de falar a verdade, mesmo que, aleluia, isso seja acima de suas próprias vidas. Haverá homens e mulheres, e bendito seja o Senhor para sempre, que eu, aleluia, estou preparando, e que eles falarão a verdade e não se cansarão, e estarão dispostos e darão as suas próprias vidas em sacrifício pela causa da mensagem de justiça. Vai e diga ao meu povo que já chega de hesitar na fé. Levante-se, cristão. Chega de brincar de igreja. Vai, diga-lhes que chorarão como crianças, suplicando por misericórdia divina com grande desespero, e dirão em voz alta: ai, ai, quem então nos libertará? Eles dirão: ai de nós, quem nos virá socorrer? Quem, aleluia, nos protegerá? Diga-lhes que o medo tomará conta dos homens, pois a morte reinará sobre eles e os dominará completamente. Por qual razão tudo isso? Por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da rebeldia, por causa do coração endurecido e do louvor de um povo que diz eu servirei lá, de um povo que afirma ser meu, de um povo que declara me conhecer. E o louvor, quando você tem sido indiferente, quando tem sido desleal, quando tem sido infiel à minha palavra. E o louvor aqui vai, mas diga a eles que eu estou vivo, diga-lhes que eu possuo ouvidos e ouço e tenho boca para falar. Diga a eles que contemplo os moradores da terra e que não ficará impune o que os sacerdotes e ministros têm praticado no altar. Não ficará impune, haverá justiça antes que a igreja deixe a terra. Haverá justiça e todos saberão que a boca de Jeová dos exércitos realmente falou neste tempo. Irmãos, essa palavra é para meditar. Esta palavra é para refletir. Não é para que você se encha de medo e de covardia.
É para que você cesse de praticar o que está fazendo de errado. É para que você encare com seriedade e sabedoria o que verdadeiramente importa, a graça de Jesus Cristo. Aquele personagem, o Messias, pisotearam o sangue, pisotearam o pacto, pisotearam a graça e a tiveram em pouca conta, e como lixo se mostraram a ela. Como lixo se mostraram a ela. No entanto, um ai está chegando. Ele me dizia: um ai vem sobre todas as nações do mundo. Um ai vem sobre o planeta Terra. Um ai vem para a igreja. Um ai vem para o povo. Diga à igreja que não tema, diga à igreja que não desanime, diga à igreja que não se entregue, diga à igreja, aleluia, que é tempo de chorar no altar, é tempo de clamar, não para orar, mas que clame intensamente no altar e que busque na palavra clamar. Hosana, bendita seja a glória de Deus para todo o sempre, a fim de que o Altíssimo possa ter misericórdia de vós. Irmãos, Deus não está brincando. Isto não é um teatro nem um show de entretenimento. Isto não é apenas um conto, amados irmãos, de distrações e de entretenimentos. Isto é algo sério para quem conheceu Cristo de verdade. Talvez para os ímpios, para os pagãos, isto não tenha nenhuma importância e validade. Mas para nós que conhecemos o Cristo da glória, isto significa mais do que você pode imaginar. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Deus falava, eu comecei a dizer: meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Eu dizia: Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia. E eu então temi. Eu senti, amados irmãos, um grande espanto, um grande pavor. E eu dizia: Senhor, se eu não tiver a força para suportar, por favor, ajude-me, retire-me desta terra, tire-me deste globo terrestre antes, se tu sabes que não terei capacidade para aguentar. Porque eu pude contemplar, irmão, e podia discernir em espírito que o que está para vir vai esmagar a própria igreja, vai reduzi-la ao pó da terra, e a igreja vai gemer com dores de parto, e vai implorar por misericórdia, vai implorar por piedade. Os homens valentes, os homens que se sentiram super espirituais, vão chorar e vão pedir misericórdia, porque vem um quebrantamento e um louvor primordialmente à igreja, principalmente à casa, porque o juízo começa pela própria casa. E se o juízo começa pela casa, ele me dizia: onde ficará o ímpio que não merece o Senhor? Senhor, onde habitarão os ímpios, aqueles que não merecem o Santo de Israel? O juízo tem início pela própria casa. Vai e diga ao meu povo que lhes estou concedendo uma oportunidade para que se arrependam de seus maus caminhos. Eu lhes estou concedendo tempo e mesmo assim não quiseram se arrepender. Eu lhes concedi tempo para que se convertessem de seus maus caminhos e não quiseram se arrepender, não quiseram retornar à minha presença. Mas vai e diga ao meu povo que o tempo se esgota, o tempo está se findando. Vai e diga-lhes que se lembrarão de mim no dia da aflição e se recordarão de mim no dia de luto, e da mesma forma no dia da dor. Eles se lembrarão de mim e das minhas palavras e saberão que as minhas palavras, elas são fiéis e são verdadeiras, e as minhas palavras e a mansidão são infalíveis. Sei que essa não é a mensagem que muitos procuram, não é a mensagem que o tipo da igreja modernista está buscando de jeito nenhum. Eu não vim aqui para entreter ninguém, eu vim para dizer que há algo sério em jogo. Deus ceifou centenas e milhares de pastores no mundo devido a esta pandemia, e as pessoas veem isso apenas como algo normal. A igreja não consegue despertar e o povo não percebe o que realmente está acontecendo. O que Deus quer é despertar a igreja do sono letárgico, mas muitos, em vez de despertar,
Parece que estão num sonho ilusório, estão entretidos e não conseguem agir, continuam passivos, continuam indiferentes. Há pessoas que desde que a pandemia começou, em vez de serem mais fiéis a Deus, em vez de serem mais comprometidas com o reino de Cristo, aleluia, tornaram-se mais indíferentes, ficaram mais rebeldes, mais difíceis de servir. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é normal. O que se passa, igreja? O que está havendo é que Satanás não está a brincar com você, é que ele leva a sério, ele está assumindo as rédeas do seu lar e da sua vida pessoal. É que Satanás governa os altares, os concílios, assumindo o controle sem respeitar a linhagem teológica, aleluia. Ele não respeita titulados, aleluia, acadêmicos, não respeita isso. E o avanço do diabo está zombando da igreja, e muita igreja tem medo, muito povo tem medo, e tem mais medo que os ímpios, tem mais medo que os pagãos. Existem pagãos que estão, aleluia, na ignorância, na loucura da vida e da glória deste mundo. Mas há cristãos que andam assustados, que têm medo. A pergunta é, por que têm medo? Porque sabem que caminharam, aleluia, de forma torta. Porque sabem que não estão bem diante de Deus. E que se a morte os surpreender hoje, não vão entrar no reino de Deus. Bendita é a glória de Deus para sempre. O medo realmente não tem origem em Deus. E se não vem de Deus, de onde procede? Do diabo, Deus o repreenda. O medo é um produto e é o principal fator que é inimigo da fé. Escute atentamente, pois o medo é de fato o inimigo da fé. O medo é o inimigo da fé. Quando alguém tem medo, quando sua fé é fingida, quando é que alguém sente medo? Quando a sua fé não é firme. Escute bem, Deus através de Joel faz um chamado geral. Ele faz um apelo desde a criança, o noivo, a noiva, o sacerdote e os ministros de Jeová em geral. A todos ele convoca a lamentar diante do altar. Ele os chama a pedir misericórdia, a pedir piedade, e que Deus nos perdoe. Escute bem, as pessoas estão oprimidas e assustadas com o que está acontecendo no mundo. Escute bem, mas até agora isso não nos atingiu, é apenas tumulto, são apenas rumores. O que o mundo está vendo e ouvindo hoje são apenas os princípios de dores. Sim, é a realidade que está diante de nós. Contudo, a dura realidade está se aproximando, onde iremos sentir na própria pele de forma intensa o que verdadeiramente significa estar em meio a um juízo do Santo de Israel. Nós vamos saber de verdade. E irmão dirão, será que o pregador quer? Você pensa que eu quero passar por isto? Eu passei por isto? Você acha que nós queremos isso? Não queremos, mas quando Deus fala, ninguém pode mudar isso. Amém. Glória. A única e verdadeira opção que Deus nos oferece é o verdadeiro arrependimento. Genuíno, sincero, é o que tem o poder de tocar o coração de Deus e movê-lo à sua misericórdia, fazendo assim mudar seus planos. Aleluia. Por isso Deus fala a tempo, para quê? Para que nos humilhemos, para que reconheçamos nossos erros. O problema do cristianismo moderno ou da igreja moderna é que querem que Deus mude e se arrependa, enquanto eles persistem em continuar sendo os mesmos sem vergonha de sempre. Deus jamais vai se arrepender. Quando Ele fala, a única coisa que faz Deus mudar. Você percebe por acaso? O que verdadeiramente move Deus a alterar o seu plano é aquilo a que chamamos um arrependimento sincero. Quando a humanidade de fato se arrepende de coração, Deus se move em misericórdia. E se não, pergunte a Jonas. A cidade de Nínive se arrependeu e Deus lhe concedeu perdão, pois demonstrou um arrependimento sincero perante o Deus de toda a glória. É a única coisa que pode fazer com que, aleluia, um julgamento seja.
Escute bem, você pode seguir a história de Nínive. Nínive se arrependeu, Deus a perdoou, mas tempos depois, Nínive voltou ao pecado, voltou à iniquidade, aleluia, e foi destruída. Pois com Deus não se brinca, nem podemos vacilar. Deus nos concede oportunidades, mas se não as aproveitarmos, enfrentaremos o julgamento. Mais cedo ou mais tarde você pode se esconder do pastor do concílio, você pode se esconder da disciplina da igreja, mas você jamais escapará da disciplina de Deus. Jamais. Existem muitos cristãos hoje em dia que escaparam do sistema, escaparam da disciplina de um concílio, escaparam da disciplina de uma igreja, e eles se sentem livres e sentem, aleluia, que fazem e desfazem e se sentem os intocáveis. Mas preste muita atenção, meu caro, a mão de Deus virá sobre a sua vida e te tocará, e você vai chamar os ministros, vai chamar os homens de Deus, e eles vão orar, e absolutamente nada vai acontecer, porque você vai experimentar o que é zombar de um Deus santo e verdadeiro, que oferece oportunidade e tempo para se arrepender. Amém. Escute bem, vai acontecer. Vão chamar o ministro, e mesmo que venha o mais ungido da terra e o super profeta, não pode fazer nada, porque onde Deus põe a sua mão, nem o profeta pode fazer nada. O profeta tem que entender que não é nada. O profeta não está acima de Deus. O profeta deve entender que, como nós, pastor, evangelista, todos os 5 ministérios se subordinam à autoridade de Cristo. O profeta não tem autoridade sobre o que Deus faz. É o contrário, Deus tem autoridade sobre o que o profeta faz. Amados irmãos, por que eu digo isso? Muitos hoje, entre aspas, mudarão a história e o panorama, bendito seja o Senhor, mas mesmo que tragam o mais ungido da terra, o que irá acontecer? Nada. A única coisa que vai realmente mover e transformar as situações é quando você reconhecer seu erro, seu pecado, e se humilhar até o pó, dizendo a Deus: ó meu Deus, por favor, perdoa-me, perdoa-nos porque pecamos contra Ti. Irmão, eu lhe dizia, Senhor, que palavra tão difícil de digerir, que palavra tão complicada e desafiadora é esta. Senhor, que mensagem tão confrontadora. E Deus me dizia: prepare-se e diga ao meu povo que se prepare. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre, para que estejam prontos, porque muitos, Ele me dizia, diga aos servos, aos ministros, aos pastores, diga a eles que se preparem, porque receberão notícias, aleluia, tão duras e tão cruéis que muitos não suportarão. Mas diga a eles que se abracem em mim, que busquem amparo em mim, que corram para a minha presença, porque somente na minha presença estarão seguros. E somente na minha presença suportarão o que está para acontecer sobre o planeta. É a terra. Continuarei purificando o altar, ele me dizia. Escute bem. Aparecerão nas congregações cristãs pessoas com AIDS sem ter contato com HIV. Aparecerão pessoas com câncer em estágio terminal de forma espontânea, sem ter nenhuma relação com um problema dessa natureza. Não fiquem assustados. Quando testemunharem isso, saibam que a mão de Deus se manifestou sobre a igreja. Foi o que Deus me disse. Muitos aparecerão, aqueles que vacilaram com a minha palavra e pisotearam a minha santidade. Eles surgirão da noite para o dia com enfermidades incuráveis para a ciência e, aleluia, muitos acabarão por recorrer ao suicídio. Por quê? Eles não conseguirão suportar, nem serão capazes de digerir o que se manifestará neles. Aleluia, pois o Senhor me dizia: porque a vingança me pertence e eu concederei a retribuição, diz o Santo de Israel, porque eles pensam que eu guardarei minha ira para todo o sempre. Você sabia que a maioria dos cristãos modernos realmente pensa que Deus é um Deus complacente, que é puro amor e apenas puro amor, e que em todo o tempo Ele vai tolerar os nossos pecados?
É verdade que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. É certo que Deus é misericórdia, mas também correção. É verdade que Deus perdoa, mas Deus também castiga. E quando Deus foca sua atenção em algo ou em alguém, irmão, não conseguiremos escapar, isso é uma certeza. A única coisa que nos resta é curvar-nos humildemente perante a presença do Deus divino e lhe implorar: perdoa-nos e tem infinita misericórdia de nós. Deus me levou a esta profecia de Joel e me disse: você vai usá-la como referência para o meu povo e vai mostrar a eles que eu falei com meu servo Joel antecipadamente sobre os juízos que viriam sobre o meu povo. Porque Deus fala no tempo certo, preste bastante atenção. Pois atualmente temos um cenário repleto de pseudo-ministros que assim que algo acontece, prontamente surgem declarando: Deus me falou, Deus me mostrou. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus fala com antecedência para que o seu povo esteja preparado e assim possa se precaver de tudo o que vier, para que o povo esteja apercebido. Mas o que é isso? Que hoje já aconteceu uma desgraça e já aparece o pregador: Deus me falou e me mostrou tudo isso. Isso é uma completa bobagem. Isso nem é um ministério. Deus fala com muito tempo de antecedência. Escute com atenção. Eu não sei a data exata, não sei a hora exata, nem tampouco detalhadamente, pois Deus não me forneceu os detalhes de que maneira verdadeiramente acontecerá o que está por vir. Escute atentamente. As enfermidades que ele mencionava, eu pude compreender que são somente uma porção. Todavia, este não é o juízo central. O juízo central é algo mais, que nos deixará de boca aberta com tamanha surpresa. De que forma eu não consigo falar mais sobre este assunto? Porque Deus fala comigo. Escute com muita atenção. Eu não posso dizer algo que não ouvi, não posso dizer algo que não recebi. Eu expresso o que Deus me fala, apenas digo o que Deus me revela. E Deus não me concedeu quaisquer detalhes, nem me deu quaisquer explicações, apenas me disse isto. E me disse: fale ao meu povo tal como você recebeu, e diga ao meu povo que se prepare. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque isto está para acontecer. E lembro-me claramente que ele proferiu estas palavras: ai dos moradores da terra. E quando eu ouvi estas palavras, irmão, a pele se arrepiou e eu senti. Eu estaria mentindo se dissesse que não senti medo. Eu senti medo porque quem falava não era o profeta, nem o pregador, nem o evangelista, nem o pastor. Quem estava falando era o Santo de Israel, aleluia. E quando ele fala, a terra treme, não há quem. Quem pode ficar em pé quando Deus fala? Aguente-se. Eu tremia, irmão, como, bendito seja o Senhor, como uma gelatina. Minha pele se arrepiava. Meu cabelo, irmão, se eriçava completamente. Eu sentia um terror tremendo quando ele pronunciava a frase: ai dos habitantes da terra. Mas ele exclamava com lamento: bendito seja o nome do Senhor para sempre. E eu, meu irmão, a única coisa que consegui pronunciar foi: ó Deus, tem de nós a tua misericórdia, tem de nós a tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, porque de fato temos pecado contra ti. Nós permitimos, aleluia, a imundície. Nós permitimos que o sagrado lugar santo fosse profanado. Temos sido culpados e cúmplices de tantas coisas abomináveis perante a ti. Perdoa-nos e estende sobre nós a tua misericórdia, pois hoje, arrependidos, reconhecemos nossas falhas diante de ti. Mas por favor, tem misericórdia de nós e recorda-te de nossa existência no dia da ira, no dia do julgamento. E como um louvor diz: na ira, ó Senhor, tu terás misericórdia daquele que se humilha, daquele que clama e geme diante de ti com um coração sincero e arrependido. Glória a Deus. Deus é um Deus de misericórdia.
Todavia, a misericórdia é para os que são sinceros de coração, aqueles que realmente se arrependem de coração e sinceramente voltam os seus rostos para o Deus da Bíblia, para o Deus da palavra. Sim, irmãos, não espere que a mão de Deus caia sobre você para corrigir o que está fazendo de errado. Escute bem. Ninguém te conhece, mas Deus te conhece. Ninguém sabe o que você faz, mas Deus sim o sabe. Escute atentamente. Deus fala em tempo oportuno e também fora de tempo. Deus é um Deus de oportunidades. Se hoje Ele está nos falando, o que hoje estamos ouvindo é a misericórdia de Deus se manifestando entre os homens. Você escutou atentamente a misericórdia divina de Deus que se manifesta entre os homens, pois estamos recebendo uma mensagem de advertência prévia para que possamos nos apressar em buscar o perdão de Deus. Verdadeiramente isso é a própria misericórdia. Deus a ninguém, Deus não faz absolutamente nada. Ao seu povo, à sua igreja, a todos os seus fiéis. Deus, amados irmãos, tudo o que está prestes a acontecer, antecipadamente revela ao seu povo, notifica ao seu povo, para que o povo não seja pego de surpresa, para que o povo esteja sempre em vigilância. Deste modo, nesta noite, Deus me dizia: você vai falar sobre isso porque o tempo está se esgotando rapidamente, o tempo está chegando ao fim. Os dias transcorrem e o tempo está se esgotando. A humanidade está prestes a testemunhar a maior e mais terrível calamidade que nunca antes foi vivida nestas últimas gerações. Mas por favor, diga ao meu povo para que se abrace a mim e não me solte de forma alguma. Diga-lhes para se abrigarem em mim e eu os guardarei e protegerei sob as minhas asas. Porque o que está dentro de mim e o que é meu, ninguém me tirará, eu prometo. Amém. Ninguém. Diga a ele que esta mensagem não é para que tenham medo, é para que façam as coisas corretamente. Não é para que tenham medo, é para que se esforcem mais, que lutem com afinco, que batalhem, que avancem e que escapem dos juízos que estão por vir sobre esta terra. Vá e diga ao meu povo: irmão, eu estava cheio de espanto, atônito, assombrado. E lembro que aquele personagem diz estas palavras: e não tenha medo você, porque eu prometi estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. Amém. Não sintas medo. Não sinta medo. Ele me falava: não tenha receio, pois eu nunca desamparei o meu povo em momento algum. Não o abandonarei no dia mais cruel e difícil. Ali estarei convosco, avançarei e protegerei a minha Grécia, assim como a galinha protege carinhosamente o seu pintinho. Existe uma promessa fiel e verdadeira, irmãos. Eu não sei quantos querem ser parte dessa promessa, mas eu me agarro a essa promessa. E como me agarro a ela? Com a minha obediência total à palavra de Deus, meu refúgio e minha força. Eu me apego a essa promessa. Eu desejo sinceramente que Deus me proteja, me concedendo a força e a capacidade inabalável de não recuar diante de um dia difícil. Quando Deus usa, quando Ele fala de um ai, meu irmão, não há palavras humanas que possam explicar a agonia e o desespero que está para se abater sobre um ser mortal aqui na terra. Deus não fará do seu jeito e pensamento, mas sim no seu estilo. Não sabemos qual é, mas absolutamente qualquer coisa pode acontecer, inclusive outras eventualidades, sim. O arrebatamento pode ocorrer antes que isto se concretize.
Por essa razão, Deus está a nos exigir, a nos chamar ao altar, e Ele está a nos pedir que voltemos para Ele e que o façamos em tempo oportuno. Glória a Deus, aleluia. Não crês que Cristo pode vir? Amém. Não é verdade? Pois estamos aguardando por Ele. Sabemos que Ele vem em breve. A sua vinda está muito próxima, igreja. Ele está prestes a levar o seu povo. Então, o que a igreja está aguardando com tanta expectativa? A vinda de Cristo. É a única coisa que espero. Bem, a única coisa que eu espero é a vinda de Cristo. Não sei o que você espera, mas o que eu, como pregador, aguardo é a vinda de Jesus Cristo. Porque a profecia, ela já está completamente realizada. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, Deus é tão bom, tão bondoso, tão misericordioso, tão extraordinário, que nos fala a tempo para que possamos corrigir o que fizemos de errado ou o que estamos praticando de forma errada. Por isso eu tenho reiterado e repetido diversas vezes que Deus é um Deus de oportunidades. Mas temos que aproveitar plenamente essa valiosa oportunidade quando Ele nos oferece. Se não a usarmos, posso garantir-lhe que nos lamentaremos eternamente por essa decisão em cada momento, por rejeitar a oferta de Deus. Eu não vou mais cansá-los nesta noite. Eu vou fazer conforme o Espírito de Deus me instruiu. E quero convidar a igreja em geral que venhamos ao altar. É tempo de se arrepender, de arrependimento, e é tempo de clamar. Escute bem a palavra que ele ressaltava. Diga-lhes que não orem, que clamem a palavra. Mas hoje voltamos o nosso rosto para Ti, Senhor. Voltamos o nosso rosto para Ti, arrependidos de coração. E Te pedimos perdão, ó Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue precioso, ó Jesus amado. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos, Senhor, perante o juízo iminente que se aproxima da terra. Ajuda com o que está por vir.